Oi, será que hoje eu posso te dar aulas de inglês? Então tá bom. Gente, no vídeo de hoje eu resolvi, por que não, dar aula de inglês para você em formato de ASMR. Para quem não sabe, eu sou professora de inglês. Durante o período noturno eu dou aula de inglês, então eu resolvi unir o útil ao agradável. Eu sei que tem muita gente que gosta, que gostaria de falar inglês e que tem dificuldade na língua, então eu pensei, por que não, né? Esse é um primeiro vídeo, assim, talvez não fique tão bom, mas eu espero que você goste. É um vídeo diferente, né? Eu nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui pro canal. E se você gostar, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal e também, se quiser me seguir no Instagram, será muito bem-vinda por lá. Além disso, se você estiver interessado em fazer aula de inglês comigo fora aqui do canal, né? Porque eu realmente pretendo trazer isso pro canal. Não toda semana, mas de vez em quando. Aí você entra em contato comigo através desse número que vai estar aqui embaixo na tela. E aí a gente pode conversar sobre as aulas de inglês. Então vamos lá. No vídeo de hoje, o tema da aula será Introducing Yourself. Introducing yourself é nada mais nada menos que você saber se apresentar para alguém. A maioria das pessoas que querem aprender inglês, elas querem aprender inglês para ir viajar, ou então, enfim, para qualquer razão que seja às vezes no trabalho, ou então para ir viajar, ou então porque gosta mesmo, enfim. É necessário você aprender como se apresentar, como falar sobre você, como fazer perguntas sobre o outro. Então, porque você vai ter uma conversa com alguém, né? Então, eu resolvi separar essa aula para ser o Introducing Yourself, que é nada mais nada menos que você se apresentar ou então conversar com o outro sobre você. Eu separei alguns tópicos pra gente falar, mas antes eu queria que você pegasse seu estojo. Você pode pegar uma caneta. Preta. Ou então pode pegar uma caneta azul. Ou então também pode pegar uma caneta rosa. Ou, se você preferir, você pode pegar um lápis. Não esquece da borracha, eu tenho duas aqui. Marca-texto e mais um lápis. Além disso, também queria que você pegasse um caderno. Esse aqui é o meu caderno da faculdade, tá? Então, matérias da faculdade. E vamos para a aula. Bom, então, para a gente começar o básico do inglês, a gente vai aprender como se apresentar. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente poder falar quando a gente estiver conversando com alguém. Então, suponhamos que você chegou em um lugar, não conhece ninguém. Por exemplo, na faculdade ou na escola. Não conhece ninguém e você quer conversar com essa pessoa, alguém que você encontrou assim que você quer conversar. Você tem que primeiro falar alguma coisa para poder iniciar uma conversa, né? Então, como que você chegaria nessa pessoa e falaria? A gente usa no Brasil, né, no português, a gente usa o oi, né? Ou então o olá. Olá ninguém usa muito, né? Olá. Ninguém chega falando isso, olá. Normalmente as pessoas falam oi. E então, o nosso oi e o nosso olá em inglês é o hi.
e o hello. Então, quando você vai conhecer alguém, você fala hi. Ou você pode falar hello, que é basicamente oi, olá, né? Então, hi, hello. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer um pouco óbvio, mas para outras não é. Pessoas que nunca tiveram contato com a língua, então, enfim. Então você pode falar o hi ou hello. O hi é escrito desta maneira e o hello é escrito desta maneira. Beleza, você iniciou uma conversa com alguém. Hi, hello, tanto faz. Como é que você continua essa conversa? Normalmente a gente pergunta, tudo bem? Tá tudo bem? Como você tá? Normalmente é assim, né? Numa conversa normal, entre pessoas normais. Como é que a gente falaria? Perguntar pra pessoa como que ela tá, se tá tudo bem, enfim, como a gente fala isso em inglês. Em inglês, a gente pergunta how are you? How are you? O how are you é basicamente o tudo bem, como você tá, enfim. Não tem como a gente traduzir certinho, porque quando a gente vai falar aqui no português, a gente pode falar de qualquer maneira, né? Então, o tudo bem, como você tá, enfim. Mas a maneira mais introdutória para falar o como você está é o how are you? Futuramente a gente aprende também que a gente pode falar how are you doing, que é basicamente a mesma coisa, mas são maneiras diferentes de dizer. Mas a gente vai trabalhar com how are you. Então, você já sabe como falar um oi e como perguntar sobre a pessoa. Então, você vai falar hi, how are you? E a pessoa vai te responder. Ou se alguém chega em você e pergunta hi, how are you? Como é que você pode responder para essa pessoa que você tá bem? Então, você pode falar I'm fine, thanks. Que significa eu tô bem, obrigada. I'm fine, thanks. I'm fine é basicamente eu estou bem. E o thanks é o obrigada. Na verdade, o obrigada seria thank you. Mas a gente, pra diminuir, pra ficar uma coisa mais informal, a gente usa o thanks, né? Essa aqui é uma conversa informal. Você não tá conversando com ninguém, por exemplo, do seu trabalho. Enfim, é uma conversa informal. Então, I'm fine, thanks. Ok, então a gente já sabe como falar hi, how are you? E como responder a essa pergunta. Então, hi, how are you? I'm fine, thanks. E agora, como é que eu pergunto pra pessoa se ela também tá bem? Porque normalmente numa conversa a gente faz isso, né? Oi, tudo bem? Como você tá? Tô bem, e você? Como é que a gente faz essa pergunta do e você? Como você tá? Pra devolver essa pergunta, a gente pode falar o how about you? How about you? Que é basicamente como você e você, né? O nosso e você. How about you? Então, você já sabe o hi. How are you? I'm fine, thanks. E how about you? How about you? A gente já tem aí uma conversa, gente. Por incrível que pareça, isso já é uma conversa. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How about you? E você? Então, a gente já começou aí uma conversa com alguém. Agora, nós vamos nos apresentar. Nós vamos falar sobre nós. Como é que você chega e fala o seu nome em inglês? A gente usa o my name is. My name is. Meu nome é. My name is é meu nome é, né? Nossa, repeti bastante o né. Mas enfim, vocês se relevem. My name is Ana Júlia. My name is Roberta. My name is Ricardo. Então, você vai falar my name is e o seu nome. Agora, quando eu quero saber o nome de alguém, você chega e pergunta what's your name? What's your name? What's your name é como é o seu nome. What's your name? Como é o seu nome? My name is fulana de tal. Então, por exemplo, eu cheguei aqui em você e perguntei hi, how are you? Você me responde I'm fine, thanks. How about you? E aí eu respondo I'm fine. What's your name? E aí você me responde my name is seu nome. Pra gente finalizar essa sessão de perguntas, de introdução, para você conhecer as pessoas, a gente pergunta uma coisinha assim, que não é muito delicada. Eu confesso que assim, a não ser que você perceba que a pessoa tem uma idade parecida com a sua, você pergunta, mas se a pessoa é mais velha, normalmente a gente não faz esse tipo de pergunta, né? Quantos anos você tem? As mulheres, principalmente, não gostam de responder essa pergunta, mas eu vou te ensinar então como que a gente pergunta quantos anos você tem. A pergunta é quantos anos você tem
é assim. How old are you? How old are you? Que se a gente fosse traduzir pro literal, seria o quão velho você é. Mas aqui a gente não pergunta assim, o quão velho você é. A gente pergunta quantos anos você tem. Então, em inglês, quantos anos você tem é How old are you? É uma pergunta, quantos anos você tem. No meu caso, eu respondo I'm 19, eu tenho 19 anos. No seu caso, você pode responder I'm 12, I'm 13, I'm 32. Enfim, você responde com a idade que você tem. Então agora, a gente vai fazer essa sessão de perguntas. Eu vou te perguntar, a gente vai fingir agora que a gente tá numa conversa e eu sou americana, você é brasileira, ou então eu sou britânica, não importa. Eu falo inglês e você fala português e agora eu tô aprendendo a falar inglês e a gente tá nessa conversa. Então, vamos lá. Hi. How are you? I'm fine. How old are you? Ok. Gente, é simplesmente isso. Parece ser muito... As pessoas têm muita dificuldade com a língua inglesa, principalmente depois que as pessoas já ficam mais velhas, elas acabam tendo mais dificuldade em falar. Mas é tudo sobre prática, é tudo sobre ouvir, então... Gente, eu sei que pode parecer um vídeo meio bobo, mas eu senti no meu coração que eu deveria fazer. Eu acho que é muito interessante isso. Muitas pessoas não têm acesso financeiro, né, que eu digo, a poder pagar um curso de inglês. E hoje em dia, com a internet, a gente tem isso nas nossas mãos, sabe? Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que eu fiz do fundo do meu coração, morrendo de vergonha. Mas é isso. Se você gostou, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários que eu posso continuar. Não sempre, né? Porque eu sei que o nicho do meu canal é mais voltado à maquiagem, a coisas de mulher. Então, não é sempre que eu vou estar trazendo, mas eu posso trazer com mais frequência se você quiser. Tá bom? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não esquece que Jesus te ama muito e eu também, tá? Beijos e tchau!